Hoje, pela misericórdia e graça do Senhor, nós queremos falar sobre o caminho da conquista. Na verdade, quando nós olhamos para a trajetória e para a história bíblica, todo o Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia, eles vão apontando também para esse momento, né? Desde Gênesis 12, quando Deus faz uma aliança com Abraão, de que eles seriam uma grande nação e de que eles também teriam essa terra, como nação teriam a terra prometida. Assim também foi acontecendo no decorrer da jornada do Pentateuco, até que o próprio Senhor também traz essa palavra a Moisés. Moisés tira o povo do Egito nesse intuito, de irem para a terra prometida, a terra que mana leite e mel. Essa era a terra prometida que o Senhor tinha preparado ali para seu povo. Assim, irmãos, nós também temos promessas do Senhor para a nossa vida. Amém? Quem tem promessa aqui para a sua vida? Você crê nas promessas do Senhor? Glória a Deus. Então nós temos também promessas do Senhor para a nossa vida. E essas promessas, da promessa até o cumprimento da promessa, leva tempo e requer de nós também algumas atitudes. Ora, Deus disse para o povo que eles iam para a terra prometida, Moisés conduziu esse povo, mas quem vai entrar na terra prometida com esse povo é Josué, né? Então o povo saiu do Egito, atravessaram o Mar Vermelho, estavam no deserto e levaram 40 anos para chegar até lá. Então, o Senhor mais uma vez provando para nós que não adianta simplesmente sermos imediatistas, mas precisamos compreender qual é o caminho, qual foi a trajetória da conquista, a trajetória da vitória. O povo aqui ia em direção à terra prometida. Mas, querido, nós podemos também trazer esse texto para a conquista da nossa identidade, para a conquista da nossa alma, né? Você, como nós cantamos aqui, você realmente é uma pessoa livre em Cristo Jesus? Ou você vive debaixo dos vícios? Ou existe algo que domina a sua vida, né? Muitas vezes, muitas pessoas, elas não têm o controle da sua própria vida, das suas próprias emoções, e vivem escravizados por vícios, escravizados pelo pecado, né? Então o povo aqui partia para um momento de conquista da terra prometida. Para você, qual é a sua terra prometida? Qual é a promessa que o Senhor fez para você? E que passos você precisa realizar para que essas promessas se transformem em realidade na sua vida? Nós olhamos para o livro de Josué, capítulo 1 de Josué. Na verdade, nós vamos hoje estar folheando aqui do capítulo 1 até o capítulo 8 de Josué, porque na maioria desses capítulos, como o livro trata do processo inicial até a conquista, né? Então nós vamos estar também encontrando aqui alguns princípios importantes sobre o caminho da conquista, da promessa até a conquista da terra prometida, até a conquista daquilo que o Senhor colocou na tua mente, no teu coração, daquilo que Ele falou que vai fazer, e que de repente as circunstâncias, as lutas e as situações, elas aparentemente vêm tudo ao contrário. O primeiro princípio que eu quero destacar no caminho da conquista é a centralidade na palavra. Está em Josué, capítulo 1, versículo 8. Josué, capítulo 1, versículo 8. A ordem do Senhor para Josué e para o povo, olha só, Josué 1:8, não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite. Esse dia e noite aí não é de manhã, de noite, é dia e noite, é todo tempo. Medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme o que? Tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho
e será bem-sucedido. Esse é o primeiro princípio que nos leva à conquista. Se você quer ter uma vida próspera em Deus, se você quer chegar ao tempo do cumprimento da promessa, o que é que Deus tem para a minha vida? Querido, você tem que conhecer a palavra de Deus, tem que conhecer as promessas ao teu respeito, o que a Bíblia fala a respeito de você, as promessas que estão disponíveis a você. Por isso nós precisamos nos centrar na palavra, ainda mais nos dias de hoje, onde as pessoas são cheias de sofismas, são cheias de pensamentos disfuncionais, são cheios de pensamento contrário à vontade e contrário à palavra de Deus. Chega de achismo, vá procurar o que a palavra de Deus diz, se centralize na palavra, tenha a Bíblia como a sua única regra de fé, prática e conduta. Então, o que é que a palavra de Deus fala sobre isso? O que é que a palavra de Deus fala sobre amor? O que é que a palavra de Deus fala sobre fidelidade? O que é que a palavra de Deus fala sobre casamento? O que é que a Bíblia fala sobre relacionamento? O que é que a Bíblia fala sobre finanças, né? Então, nós precisamos, em vez de ficar ouvindo pessoas que muitas vezes não nos ajudam na formação da nossa identidade, mas buscarmos na palavra de Deus. Então, para que o povo chegasse até a conquista, Deus falou para eles: vocês precisam estar centrado na palavra, não se aparte da tua boca o livro dessa lei, medita dia e noite, para você fazer tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e será bem sucedido. O final do versículo aqui todo mundo quer, né? Então farás prosperar teu caminho. Todo mundo quer ser próspero naquilo que realiza, né? Quer prosperar o teu caminho e será bem sucedido. Querido, você quer ser bem sucedido? Então se informe em relação ao que a palavra de Deus, e mais do que se informar, se empenhe para viver a palavra de Deus, para viver a palavra. Não troque a tua bênção por um prato de lentilhas. Se centralize e procure: eu quero viver, Senhor, as promessas do Senhor para a minha vida. Eu quero viver o que a tua palavra me garante. Eu quero viver tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz do Calvário e que a palavra do Senhor me garante. Então, o primeiro princípio é esse. No caminho da conquista, nós precisamos nos centralizar na palavra. Aí mesmo no capítulo 1, nós encontramos também um segundo princípio, está no versículo 9, é a superação do medo. A superação do medo. Olha o que diz no versículo 9. Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não te atemorize, nem te expandes, porque o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andares. Amém, irmãos? Você recebe essa palavra para a sua vida, em nome de Jesus? Então, no caminho da conquista, nós temos que romper com o medo, porque o medo, ele é extremamente limitador. O medo vai querer parar o teu potencial, o medo vai tentar gerar na tua mente a sensação de que você não consegue, de que você tem que parar, de que você é fracassado, de que você não vai conseguir. Então tudo isso está associado e alinhado com os nossos medos, com as nossas frustrações. Querido, e como eu falei domingo passado, todos nós temos os nossos medos, mas a vida cristã, ela precisa ser vivida além do medo, um passo além do medo, um passo à frente do medo. Por isso o Senhor falou aqui, na verdade ele fala no versículo 6, versículo 7, e aqui também no versículo 9, ele diz: não te mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo, não te atemorize, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo. Qual é o teu maior medo? Qual é o seu maior medo, irmão? O que tem limitado você? O que tem atrapalhado você? Que área da sua vida você percebe que está dominada pelo medo? Às vezes nós olhamos para algumas áreas da nossa vida e dizemos assim: não, eu podia avançar, eu podia conquistar, mas o que tem impedido então? O que tem atrapalhado então? O que tem atrapalhado?
Então, os nossos medos, eles são limitadores. Eles nos limitam. O medo vem, o medo do passado, que envolve o sentimento de culpa, o medo do presente, que envolve o sentimento de angústia, e o medo do futuro, que envolve a ansiedade. Olha aí o que o medo traz. Culpa, angústia, ansiedade, que vão nos atrapalhando, que vão nos dominando, que vão sempre fazendo com que nós vamos olhar para trás e perder a bênção da frente. O caminho da conquista está onde, irmão? Está lá na frente. O caminho da conquista é lá na bênção. Não é só olhando para trás para os erros, para o que aconteceu, para aquilo que está te atrapalhando. Por isso o Senhor estava aqui trabalhando e liquidando o medo no coração dos seus filhos, no coração do seu povo. O medo talvez tenha te atrapalhado, ele chega todo dia. Muitas vezes chega assim. Mas é nessa hora que você tem que se centrar na palavra. Você tem que superar o seu medo. Esse é o caminho da conquista. No caminho da conquista, primeiro, centralizar na palavra. No caminho da conquista, nós precisamos superar os nossos medos. No capítulo 2, logo no versículo 1, nós encontramos mais um princípio. O princípio é aprender com o passado. Né? No caminho da conquista, nós precisamos aprender com o nosso passado. Como é que Josué aprendeu aqui? Olha só, lá atrás na história, quase 40 anos atrás, Moisés mandou 12 homens para ver a terra prometida. Vão lá dar uma olhada na terra prometida. Eles foram, os 12. Quando eles voltaram, o próprio Josué e Caleb deram um relatório positivo. 10 disseram: Moisés, não vai dar certo. Moisés, o povo é forte. Moisés, o povo é valente. Moisés, não dá para nós, Moisés, nós vamos ser destruídos, Moisés. E aquela informação, aqueles 10 homens, contaminou toda aquela geração. Josué vivenciou aquilo. Não é que Moisés errou. Moisés estava no intuito de acertar. Mas aqueles 10 trouxeram a notícia, foram dominados pelo medo, pelos anseios, e trouxe frustração ao povo. Sabendo disso agora, Josué enviou secretamente 2. Ele só enviou 2 espias. Né? Ele disse: não, esse negócio de mandar 12 deu confusão. Pode dar certo em outro lugar. Dessa vez deu confusão. E ele enviou então só 2. Porque quando ele foi Josué e Caleb. Agora ele envia só 2. Ele olhou para trás e viu o que tinha acontecido de errado. E agora não, para não ter erro, para não chegar a gente aqui com um relatório pessimista. Porque os pessimistas, ele é terrível, né? O pessimista, ele tem uma capacidade ali ele traz a notícia péssima, envolve todo mundo, pensa que não, está todo mundo com medo, assombrado. Vivendo no período do Covid, é só você olhar em determinados jornais, determinado TV, determinadas situações e pronto, ali fica todo dominado pelo medo, né? 20 minutos em frente de uma TV, ou em algumas situações, pegando algumas notícias, é suficiente para comprometer todo o teu dia. Daí você compreende o poder de uma notícia pessimista. Então, ele estava ali e Josué já não comete esse erro. Ele manda apenas 2 homens. Né? Então, ele compreendeu. Ele aprendeu com o passado. O que você aprendeu com o teu passado? O que você aprendeu com o seu passado? O que você aprendeu com o seu passado? Ou será que você está simplesmente num ciclo? Né? Agora vai, a roleta da vida gira e volta lá para o estaca zero. Só que nessa estaca zero você perdeu 4, 5 anos da sua vida. Aí a roleta da vida gira de novo, não, agora vai fluir, agora vai dar certo, agora as coisas vão acontecer, e de repente a roleta da tua vida gira de novo, e está lá, estaca zero das emoções. E foram embora mais 4, 5 anos de juventude, de vitalidade. Né? O que você tem aprendido? Quando você olha para a sua história, quando você olha para o seu passado, você aprende com ele ou você sente dores com ele? Quando você olha para a sua história de vida, porque eu e você somos frutos das nossas decisões. As decisões do teu passado, elas dominam você, elas paralisam você, elas atrapalham a tua vida hoje. Ou você conseguiu ter maturidade, ou você conseguiu aprender com o teu passado para vivenciar o teu presente. O apóstolo Paulo, ele muitas vezes, algumas vezes na verdade,
ele foi questionado, porque antes ele era perseguidor dos cristãos. Então, quando ele anunciava a palavra, alguns diziam assim, olha, cuidado com esse camarada. Ele já foi perseguidor dos cristãos. Cuidado com esse sujeito, ele consentiu com a morte de Estevão. Então toma cuidado. Então muita gente ficava assim, porque o passado dele tentava acusá-lo. Mas ele, quando escreve aos Filipenses, lá no capítulo 13, ele diz assim, não que eu já tenha alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço, presente, eu avanço para as que diante de mim estão. Eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então ele teve que tirar o olhar lá do passado. Ele teve que aprender, mas teve que olhar lá para frente, irmãos. Em relação ao nosso passado, nós podemos ter algumas atitudes em relação a ele. A primeira delas é a negação. Tem gente que tem um passado tão difícil que ela tenta negar o passado. Tenta negar que aquilo aconteceu, que ela cometeu aquelas atitudes, que ela sofreu aquelas atitudes. Então ela prefere tentar jogar na mente dela um sentimento de negação. Outros têm a atitude de deixar comprometer o presente. De olhar para o presente e ver que o presente hoje é dominado pelo passado. E outros tomam a atitude bíblica correta, que é tentar tratar o passado. Aprender com o passado e deixar ele lá no lugar dele. Então Josué, ele fez isso. Josué agora ele aprendeu com o passado e ele envia agora somente 2 espias para verem a terra prometida. Irmãos, vai guardando aí os princípios da conquista. O primeiro deles, centralizar na palavra. O segundo, no caminho da conquista, é a superação dos nossos medos, né? O terceiro é aprender com o nosso passado. O quarto princípio que eu quero destacar aqui está no capítulo 3, versículo 5, que é se você quer realmente chegar na conquista da promessa para a tua vida, nós precisamos aprender a viver em santidade. Viver em santidade. Josué, capítulo 3, versículo 5, diz, Josué, o Senhor recebeu essa palavra, Josué também disse ao povo, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Amém? Irmão, Deus quer fazer maravilhas em nossas vidas. Você crê nisso? Que Deus ele quer fazer maravilhas. Sabe, a grande dificuldade, muitas vezes, quem é? Somos nós. A dificuldade, muitas vezes, somos nós, irmãos. Nós atrapalhamos o processo. Nós queremos, muitas vezes, dar com um jeitinho brasileiro, dar uma ajudinha para Deus. Fazer com que as coisas aconteçam mais rápido, do nosso jeito, do nosso tempo, e terminamos atrapalhando as coisas. Mas o que Deus quer para nós, Ele nos chama para que nós venhamos viver em santidade, para que nós venhamos ter uma vida consagrada a Ele, consagrada ao Senhor, distante do erro, distante do pecado, para que nós possamos viver o que é as maravilhas de Deus. Então, essa distância, até o cumprimento dessas maravilhas do Senhor em nossa vida, muitas vezes a falha está em nós, muitas vezes a culpa é nossa, muitas vezes são as nossas decisões, são os nossos pecados. É a nossa desobediência, é a nossa transgressão, que muitas vezes nos afasta do nosso Deus. A Bíblia diz no livro do profeta Isaías, lá no capítulo 61, no versículo 1 e 2, o profeta diz que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, que seus ouvidos não estão fechados para que não possa ouvir, mas são os nossos pecados e as nossas iniquidades que fazem separação entre nós e o nosso Deus, diz a palavra.
Então, né? Há essa separação, o pecado gera isso. Por isso que Deus, para nos levar para a conquista, para a bênção, muitas vezes Ele permite lutas, para a gente aprender a valorizar, irmãos. Aquilo que vem muito fácil, geralmente a gente não valoriza, não é verdade? Mas quando você tem que batalhar, você tem que lutar, você se empenha, né? Estamos cheios de exemplos disso, né? De pessoas que têm tudo fácil e não valorizam. Mas quando o sujeito está lá e ele se empenha, ele se esforça, ele se dedica, é suado, ele sabe a cada página que ele teve que ler, ele sabe cada centavo que ele teve que economizar, ele sabe toda a luta ali que ele passou. Então, há uma valorização da bênção, querido. A valorização. É por isso que Deus permite que algumas lutas, algumas batalhas cheguem na nossa vida. Não é para tirar a nossa paz. Ele está nos preparando, nos colocando num processo de santificação. Num processo onde nós vamos aprender a dizer não ao pecado. Por quê? Porque Deus quer nos ver abençoados. Porque Deus quer que nós vamos viver, as maravilhas que Ele tem preparado para nós. Aí você olha para a sua vida, olha para a sua casa, olha para os seus relacionamentos. Aí você pode fazer uma autoanálise. Eu tenho vivido as maravilhas de Deus. A promessa do Senhor de quando nós andamos em obediência, Ele faz multiplicar a obra das nossas mãos, nos dá no melhor dessa terra. É um processo, leva tempo, somos lapidados, é verdade. Mas faz parte da vontade de Deus para nós. Então, no caminho da conquista, entre a promessa e o cumprimento da promessa, nós precisamos estar centrados na palavra. Nós precisamos vencer os nossos medos, superar os nossos medos. Nós precisamos aprender com o nosso passado. Nós precisamos viver em santidade. No caminho da conquista, em quinto lugar, nós precisamos renovar a nossa aliança com Deus. Está no capítulo 5, no versículo 8 do livro de Josué. Josué, capítulo 5, versículo 8. O povo teve que ser circuncidados. Os homens ali foram circuncidados. Né? E depois que foram todos circuncidados, permaneceram no seu lugar, no arraial, até que sararam. Eles estavam numa jornada, se preparando para uma batalha. Mas antes daquela batalha, antes daquele momento de batalha, eles foram circuncidados. A circuncisão era um símbolo da aliança com Deus. Você lembra de Davi, quando estava diante de Golias? Ele disse assim: quem é, pois, esse incircunciso, né? Que não tem aliança? Quem é, pois, esse incircunciso para se levantar contra o exército do Deus vivo? Então nós vemos lá em Gênesis, começou a circuncisão. Lá em Gênesis. E agora eles precisavam renovar. Então entenda a circuncisão aqui como uma aliança com Deus. Deus tem uma aliança com você. Amém? A questão não é essa. Porque Ele fez essa aliança com o seu sangue. A grande questão é, você tem aliança com Deus? Essa é a grande questão. Porque a aliança de Deus foi feita através de Jesus. Porque nós não tínhamos como chegar até Deus, foi Deus que veio até nós através de Jesus, que nasceu, viveu, morreu por nós, ressuscitou por nós. Jesus derramou o seu sangue por nós, Ele fez uma aliança, um pacto de sangue conosco, de nos salvar, de nos limpar, de nos purificar. Então Deus tem uma aliança comigo, e Deus fez uma aliança com você, Deus fez uma aliança com todo aquele que quer servi-lo, que quer obedecê-lo, que quer agradá-lo. Ele fez a aliança, a questão é, você fez também? Você já se aliançou com o Senhor? Colocando, Senhor, hoje eu faço um compromisso contigo. Deus, hoje eu faço uma aliança contigo. Você já fez isso? Senhor, hoje eu venho aqui para me aliançar com o Senhor. Eu venho aqui para obedecer ao Senhor. Eu venho aqui reconhecendo que eu não sou nada sem o Senhor. Um compromisso, uma aliança. Foi feita uma renovação de aliança. Nós que somos
Os que já são casados aqui sabem a importância disso, né? Quando vem crises, dificuldades no casamento, problemas, batalhas, lutas. Quando as coisas começam a fugir do nosso controle, aí o Senhor vem com sua graça, misericórdia e abençoa. Então começa a existir uma renovação do amor, não é? Uma renovação da aliança, uma renovação na família. Mas o seu compromisso com Deus, a sua aliança com Deus, quando você olha e você e Deus, quando você esquece quem está à tua direita, à tua esquerda, e você se foca e olha entre você e o teu Deus, você poderia pensar sobre isso e dizer: eu preciso fazer uma aliança com Deus. Eu preciso ter compromisso com Deus. Queridos, queridas, nós estamos num processo, olha só, nós já estamos aí com praticamente aí quase, né, estamos com 1 ano e meio nesse processo de Covid, né? E tem pessoas que continuam do mesmo jeito, né? Tem gente que tem piorado, não é verdade? Foi uma falta de sensibilidade espiritual. Mas sabe, é chegado o tempo de uma grande colheita. E é chegado o tempo também, querido, que nós estamos sendo passados pela peneira. Que não dá para ficar mais brincando com o evangelho. Que não dá mais para ficar sendo crente das 4 paredes. Envolvido com a igreja nas 4 paredes aqui, mas lá fora sem ter vida, sem ter testemunho, sem ter compromisso, sem ter aliança. Não dá mais para viver assim, querido. Estamos sendo peneirados, passados pela peneira, e nós estamos sendo lapidados, estamos dentro desse processo. Por isso que nós temos que estar aliançados com o nosso Deus, cobertos, lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Porque aí não importa o tamanho da luta, não importa o tamanho da dificuldade, nós sabemos em quem temos crido, sabemos que Ele é poderoso para guardar a nossa vida, o nosso tesouro até o dia final, que é Ele que nos guarda, como foi ministrado, né? Muito bem ministrado aqui. Se eu vencer, se eu perder, se fluir, se não fluir, se acontecer, se não acontecer, mas eu te adoro, eu adoro e adoro o Senhor, independente do momento, das circunstâncias. Até porque, como nós cantamos em uma outra canção, nós não o adoramos pelo que Ele faz, nós o adoramos pelo que Ele é, pelo que Ele é. É por isso que nós adoramos, que Ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso galardoador, e Ele fez uma aliança conosco. Então, irmãos, no caminho da conquista, se centralize na palavra. No caminho da conquista, supere os seus medos. No caminho da conquista, aprenda com o passado. No caminho da conquista, tem que viver em santidade. No caminho da conquista, temos que estar com a renovação da nossa aliança com o Senhor. Para quando estivermos diante da dificuldade, as portas se abrirem. Para quando estivermos diante da grande batalha, o Senhor agir ao nosso favor. O 6º princípio, em relação ao caminho da conquista, está no capítulo 6 de Josué, versículo 20. É a destruição das fortalezas. Guarde essa frase no teu coração. A destruição das fortalezas. O que são fortalezas? São empecilhos, são paredes, são muros de separação. Fortalezas, muitas vezes, são aquilo que aprisiona, aquilo que limita. E nesse momento é necessário nós olharmos para a nossa vida para ver se existe alguma fortaleza. Tem pessoas que são dominadas por vícios, é uma fortaleza. Tem pessoas que são dominadas pela pornografia,
É uma fortaleza na vida dessas pessoas. Tem pessoas que são dominadas pelo adultério, é uma fortaleza na vida de muitas pessoas. É uma muralha. Tem pessoas que são extremamente avarentas. O amor ao dinheiro é uma fortaleza na vida de muitas pessoas. Tem pessoas que são extremamente infiéis, é uma fortaleza. Essas fortalezas precisam ser destruídas. É aquilo que impede o nosso ser, é aquilo que atrapalha o nosso caráter. As fortalezas, muitas vezes, algumas delas são detectadas pelas pessoas, mas outras não. As fortalezas, muitas delas são percebidas somente por nós e Deus. Porque essas fortalezas, elas geram vergonha. E é mais fácil nós fazermos como, infelizmente, temos que fazer, colocar uma máscara para nos proteger. Fazemos isso contra o vírus. Mas espiritualmente falando, muitas pessoas colocam máscaras, uma máscara de santidade, uma máscara de religiosidade, uma máscara de alegria. Elas colocam certas máscaras, mas na verdade, lá no íntimo do coração está escravizado. Está como Sansão, lembra de Sansão? Sansão, ele tinha uma fortaleza. Sansão sofria de uma debilidade sentimental crônica. Ou seja, traduzindo para os irmãos, era aquele sujeito que vivia se apaixonando. Não podia ver um rabo de saia que estava se apaixonando. Não, agora é aquela ali, ela é a mulher da minha vida. Aí não deu certo, não, é aquela outra, é a mulher da minha vida. Né? É esse, é aquele. Lançando a felicidade nas pessoas. Isso é um caminho para a frustração, para o sofrimento. Em Jesus nós somos felizes. As pessoas são presentes de Deus na nossa vida. Quando nós olhamos assim, nós conseguimos ser felizes. Quando você lança a expectativa na pessoa, nele e nela, você vai sofrer. Você vai sofrer, porque as pessoas nos decepcionam, porque as pessoas nos frustram. Nos frustram. Então, muitas pessoas, elas fazem isso. Elas lançam essa expectativa. Isso termina se transformando também em fortalezas. Termina gerando uma grande frustração. São barreiras emocionais que precisam ser derrubadas. Muros espirituais que precisam ser derrubados, desconstruídos. Desconstruídos, queridos. Então, muitas pessoas sofrem com essas fortalezas, porque elas são no íntimo do ser. Então, muitos preferem viver mascarados. Muitos preferem não mostrar a realidade de quem são. Mas nessa hora temos que lembrar também que todas as coisas estão nuas e patentes diante do Senhor e sua palavra. Né? Estão todas as claras diante do Senhor. Por isso que, mesmo diante dos obstáculos, mesmo diante dessas fortalezas, o Senhor, Ele continua nos vendo. Ele continua ali nos sondando. E Ele sabe que aquela fortaleza é algo que está limitando, é algo que está atrapalhando. O povo precisava derrubar, destruir as fortalezas para que eles estivessem conquistando. A conquista final estava ali. Algo que envolveu anos e anos. Estava ali por trás, começava ali por trás daquelas muralhas. Muitas vezes, talvez na tua vida, tem algo que você está pedindo para Deus, tem algo que você está esperando há tanto tempo acontecer. Mas essas barreiras, essas paredes, essas muralhas da imoralidade, da sexualidade, da infidelidade, e de tantas outras áreas, porque cada um conhece o seu coração. Eu olho aqui e vejo os irmãos por fora, mas Deus, Ele olha e Ele vê o teu coração. Ele sabe as tuas lutas, Ele conhece as tuas
os teus potenciais, mas Ele conhece também as tuas limitações. Ele conhece os teus acertos, mas Ele conhece também as suas fortalezas. As paredes, as muralhas que precisam ser derrubadas. Aquilo que está entre você e a bênção. Aquilo que está impedindo você, que está entre você e a tua conquista. Que está entre você e a tua grande bênção. O povo de Deus tinha prosseguido desde o Egito. Mais de 40 anos tinham passado até esse dia. E eles chegam, estão lá. E Josué dá toda a orientação para o povo. Até que eles vão lá e dão as voltas ao redor da cidade de Jericó, das muralhas de Jericó. E eles vão lá e dão as voltas, e em Josué capítulo 6, versículo 5, diz assim, ó: gritou, pois, o povo de Deus, e os sacerdotes tocaram as trombetas, tocaram o chofar. E ouvindo o povo o sonido da trombeta, deu um grande grito, deu um grande brado, né? Tem crente que tem dificuldade, né, de dar um glória, não abre a boca. Na hora de um gol, o cabo grita, gol! Mas para abrir a boca, para dar glória a Deus, aleluia, o cabo tem a maior dificuldade. Parece que trava, está engasgado, né? Então o povo aqui, ó, ele teve que dar um brado, o grito da vitória. O grito da vitória, né? Então ele estava aqui, ele deu um grande brado, e o muro, o Senhor mesmo derrubou esse muro. O muro caiu rente com o chão, e o povo subiu a cidade, cada qual para o lugar que lhe ficava de frente, e tomaram a cidade, porque era promessa do Senhor. O Senhor tinha prometido, e as muralhas, eles obedeceram, foram lá, deram as voltas, e o Senhor disse, olha, quando der a 7ª volta, vai lá e grita, e sopra a trombeta, né? E o próprio Senhor fez com aquelas muralhas, que até então eram intransponíveis, outros povos tentaram, e todos fracassaram, eles usavam aquela muralha a favor, ficavam em cima, e os inimigos facilmente eram destruídos. Mas quando o Senhor dá a vitória, querido, quando o Senhor age, nada e ninguém pode impedir o agir do Senhor, amém? Querido, Deus tem propósito na sua vida, Ele está agindo na tua casa, Ele está agindo na tua família. Você está aqui no culto sendo ministrado, e a bênção da segunda já está preparada, a bênção da terça já está preparada, a bênção da quarta já está preparada. Você está aqui, o Senhor já está lá livrando você, abençoando você. Ele é Deus de detalhes, Ele é Deus de perto, Ele é Deus de longe, Ele é Deus de detalhes, Ele é Deus do sobrenatural. Ele é aquele que age ao nosso favor, está agindo ao teu favor, querido, agindo ao nosso favor. Foi assim com o povo, e as muralhas foram ao chão, e a conquista aconteceu. Que muralha, meu irmão, tem que ir ao chão? Confessa essa muralha, derruba essa muralha, confessa o teu pecado, rompe com toda essa barreira. Às vezes há muitas barreiras, eu percebo, às vezes, nós estamos aqui em alguns momentos, depois do culto, e a gente sempre dá uma oportunidade de pessoas, às vezes, que não se converteram ainda, de tomar decisão ao lado de Jesus. Mas também eu sempre dou uma oportunidade, às vezes, para irmãos da igreja, para a gente da igreja mesmo. E a gente percebe barreiras, né? Pessoa ali com barreira, com o coração travado. Tem gente que parece que tem medo do altar, aqui no altar não tem nada, até onde eu saiba. Irmão, tu vira alguma coisa por aqui que dê para, né? Só tem um pastor aqui, e o pastor nem feio é, assim, para ter medo, assim, né? E tem gente que tem medo do altar, que tem, sabe? Aqui é lugar de fogo, de poder, da presença de Deus. E lugar onde as barreiras caem por terra, irmão. Né? Então tem gente, quer ver você tá lá, vamos embora, abençoar a sua família. Resistir, não posso ir lá na frente. Que medo é esse de vir no altar, de receber do Senhor, de receber da presença, né? Essa fortaleza aí tem que ser derrubada, porque, né? Entre outras, né? Então a gente que ministra percebe, né? Eu sei que o louvor também muitas vezes ministra aqui, percebe essa resistência que é no nosso coração. Às vezes nós travamos, e se formos olhar lá no íntimo, não temos por que travar, pelo contrário, tínhamos é que receber. Não é verdade? Eu quero. E abrirmos o nosso coração. Que todas as fortalezas
que porventura tem se levantado na tua mente, no teu coração. Como diz o profeta Jeremias, meu coração, as paredes do meu coração, diz o profeta Jeremias, que essas paredes caiam por terra em nome de Jesus. Que toda barreira, todo empecilho, toda prisão emocional, toda corrente emocional caia por terra em nome de Jesus. Que você não perca ali o sentido, como nós vimos lá em Sansão, que sofria daquela debilidade sentimental crônica, vivia se apaixonando e terminou com os olhos furados. Terminou estava ali com as mãos algemadas, né? Cortou o cabelo dele, a aliança foi quebrada. E naquele momento, quando a aliança foi quebrada, ele se transformou em um homem normal, perdeu a força, e foram lá, ele pensava que ainda estava na bênção. Não, o Senhor não tem pacto com o pecado, ele tem aliança de santidade. E pegaram Sansão, furaram os olhos de Sansão. Pegaram Sansão e acorrentaram ele, fortalezas. E colocaram ali Sansão girando um moinho, perca do sentido da vida, girando, você pensou ali os últimos dias, girando o moinho, o cara que tinha tudo para ser um grande instrumento poderoso nas mãos de Deus, mas devido àquela fortaleza, foi cego, perdeu a visão, acorrentado com as mãos e os pés, e rodando, girando o moinho, por causa das fortalezas. O Senhor, na sua graça, visitou Sansão no último momento. Porque o pecado faz isso. O pecado rouba o sentido da vida. O pecado, ele coloca as fortalezas, as prisões. E o pecado, ele tira a visão espiritual. O sujeito, ele olha e ele não consegue enxergar lá na frente. Ele não consegue enxergar a saída. Ele não consegue enxergar a bênção. Porque ele só consegue ver o sentimento de culpa, o erro e o fracasso que está amarrando ele. Então, querido, no nome de Jesus, que toda barreira, todo empecilho, tudo que tem impedido você de ser uma bênção, caia por terra em nome de Jesus. Profetizo sobre a tua vida que as cadeias cairão por terra e que o Senhor te usará poderosamente em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O último aspecto que eu quero destacar nessa noite, no caminho da conquista, foram 7 princípios. Centralidade, eu vou repetindo sempre para os irmãos ajudar a fixar, né? A centralidade da palavra, a superação do medo, aprender com o passado, viver em santidade, a renovação da aliança, a destruição das fortalezas. E o 7º, se você quer realmente conquistar, aprenda a estar sempre obedecendo. O caminho do evangelho é simples. Os homens é que complicam as coisas. Os líderes, muitas vezes os pastores, as denominações, as placas de igreja, é que muitas vezes complicam as coisas. Mas o evangelho, ele continua simples. A simplicidade do evangelho. A simplicidade da mensagem da cruz. Tem que permanecer sempre em obediência. O povo entra e toma Jericó, as muralhas caem por terra. Jericó é conquistada. Mas eles não permanecem obedecendo. No capítulo 7, no versículo 4 e depois no versículo 5. No capítulo 7, você imagina comigo, o milagre acontece, a muralha cai por terra. O povo de Deus está lá, eles conquistam, a poderosa Jericó é conquistada. A indestrutível muralha de Jericó caiu. E eles estavam lá celebrando a vitória, conquistamos, vencemos, o Senhor é conosco. E aí tinha uma cidadezinha lá perto, a 24 quilômetros, a cidade chamada Ai. Cidade pertinho, 24 quilômetros. E aí chega a notícia para Josué, não, é pouca gente lá, o exército é pequeno. Vamos mandar o povo, vai só uma parte do exército e conquista lá. Né? E Josué topou, não, tudo bem. E eles vão. Só como eles estavam agora em desobediência, fizeram o que não tinham que fazer, pegaram o que não tinham que pegar. Aí eles vão lá e
perdem, olha só. Assim subiram lá do povo cerca de 3.000 homens, né? Não, vai só um grupo pequeno, foram 3.000 homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai, da cidade de Ai, né? E os homens de Ai mataram deles cerca de 36 pessoas, morreram naquele dia. E havendo-os perseguiram desde a porta até Sebarim, bateram-nos na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Aí eles não ficaram sem entender. Como é que pode? Nós acabamos de conquistar Jericó. As muralhas caíram. E agora nós vamos ali para o combate com uma cidadezinha pequena. Com a pequena Ai. E perdemos. Né? Era para mostrar que a capacidade e a vitória não estava nele, estava no Senhor. E eles pecaram, e o Senhor diz, há maldição no meio de vocês. Há um maldito, anátema no meio de vós. Tem que romper com isso. Romper com o anátema, que no caso aqui foi Acã, que falhou, que pecou. E ele então vai santificar o povo de novo. O princípio que eu estou falando é, continue, permaneça obedecendo. O povo viveu o milagre, as coisas fluíram, deram certo. Quando acontece conosco, sabe o que muitas vezes nós fazemos? Nós relaxamos, nos acomodamos, diminuímos a vida de oração, né? Em vez de permanecer orando, fiel, buscando para crescer mais, estava ali, teve uma vitória. Em vez de permanecer, não, termina sofrendo o efeito balão. O balãozinho, a bexiga, está cheio, né? Quando solta, esvazia rapidamente. Rapidamente se esvazia. Eles estavam ali, perderam. E perderam feio. É que nós aprendemos aqui nesse texto, nesse momento, nesse princípio. Presta atenção, esse é um princípio da vida. Importante, eu quero deixar para você. Quando nós obedecemos ao Senhor, até o que é impossível ou improvável se transforma em realidade. Mas quando nós desobedecemos a Deus, até os pequenos problemas se transformam em grandes confusões. Você já viu situações assim? Algo que era para ser tão pequeno, tão simples, tão fácil de se resolver, e de repente virou uma tempestade na sua vida. Já passou por momentos assim? Quando andamos em obediência, a obediência atrai a bênção. E quando nós obedecemos ao Senhor, aquilo que é difícil, impossível, se transforma em realidade. Deus vai na frente abrindo portas. Mas quando nós vamos na desobediência, no erro e no pecado, até as pequenas coisas se transformam em grandes problemas. Foi assim também. Eles obedeceram, conquistaram Jericó. Desobedeceram, pecaram, perderam para a cidade de Ai. Mas quando houve o arrependimento, capítulo 8, versículo 1 de Josué, nosso último texto. Quando houve o arrependimento, aí o Senhor foi lá e deu a vitória mais uma vez para o povo de Deus. Diz assim, no capítulo 8, logo no versículo 1 do livro de Josué, diz o seguinte: então disse quem? O Senhor. O Senhor disse a Josué: não temas, não te espantes, toma contigo toda a gente de guerra, levanta-te e sobe a Ai. Olha que te entreguei na tua mão o rei de Ai, o seu povo, a sua cidade e toda a sua terra. Amém? O Senhor está dizendo, eu dei a vitória, pode ir que eu dei a vitória para você. Irmãos, é isso que nós precisamos muitas vezes em nossa vida. O que é que nós fazemos? Tomamos a direção, a gente vai lá, age do nosso jeito, agindo da nossa forma, está tudo feito, não, esse negócio aqui vai dar certo, não é dessa forma que eu vou ganhar dinheiro, não é nesse namoro que vai dar certo. Aí começa, vai lá, depois que está dentro, aí vai dizer, Deus agora abençoa, Senhor, por que eu estou sofrendo? Por que você não pediu a orientação de Deus antes?
Por que você não pediu a bênção de Deus antes? Por que você esperou virar o problema, virar a tempestade para buscar Deus? Por que só quando você percebeu que não vai dar certo, aí a pessoa começa a querer buscar Deus? Aqui o Senhor direcionou. Quando eles buscaram e se arrependeram, o Senhor disse assim: ó, eu dei para vocês, pode ir, eu dei para vocês lá o rei, a terra, o povo, a cidade, pode ir que a conquista é certa. Deus estava ali, ó, direcionando o seu povo, direcionando a minha e a sua vida. Então, irmãos, quando no processo da conquista, nós precisamos dessa direção do Espírito Santo, nos conduzindo dia a dia, nos conduzindo de glória em glória, nos conduzindo para vivermos aquilo que Jesus conquistou para nós, para mim e para você, em nome do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Fica em pé, meu irmão, em nome de Jesus. Quero orar com você, quero que o Ministério de Louvor nos ajude aqui também. Em nome de Jesus, que você se lembre, nessa noite que entre a promessa e o cumprimento da promessa há um caminho, há uma distância. E essa distância, ela é percorrida por nossas decisões. E não vai adiantar você andar no conselho do ímpio, no caminho dos pecadores, não. Você tem que estar centrado na palavra. Não vai adiantar você permitir que os medos venham te paralisar, não. Você vai precisar superar os seus medos. Não vai adiantar você ficar olhando sempre para o passado, olhando e se culpando. Se eu tivesse feito desse jeito, se eu tivesse feito dessa forma. Não vai adiantar. Você vai precisar do sangue de Jesus para tratar o teu passado, as tuas dores, para você receber e sentir sobre a tua vida o poder do perdão, o poder do sangue de Jesus, renunciando ao pecado, vivendo em santidade, renovando a aliança com Deus. Deus, eu estou aqui para fazer um compromisso contigo, sendo visitado pelo Espírito Santo, para que as barreiras caiam por terra, para que as fortalezas caiam por terra, para que assim você venha conquistar e prosseguir conquistando, para que assim você seja bênção e abençoado, para que assim você venha viver de verdade o que o Senhor conquistou na cruz do Calvário, para mim e para você, em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor com essa canção, e após essa canção, nosso culto pelo YouTube vai estar finalizando. Mas eu quero ter uma palavra de oração com você, em nome de Jesus, em nome de Jesus.